Vamos fazer agora alguns exemplos com laços usando o comando while que a gente acabou de conhecer. Nesse primeiro exemplo, a gente quer que você faça um programa em Python que vai receber um número n e em seguida a gente vai calcular o somatório dos valores de 1 até n. Então, o que a gente quer aqui? A gente quer calcular qual que é o resultado dessa soma aqui, né? Essa soma, existe uma fórmula fechada para calcular esse resultado, a gente sabe que é n vezes n mais 1 sobre 2, mas o que eu quero nesse exercício é exercitar a repetição. Então, eu vou fazer um somatório que vai acumulando em uma variável o resultado de 1 mais 2, depois mais 3, depois mais 4, depois mais 5, até mais n. Então, vamos criar aqui o nosso programa. O que a gente vai criar uma variável chamada n para facilitar a nossa vida e vamos ler do input, vou pedir para o usuário digite o valor de n, 2 pontos e um espaço, porque o input não dá aquele espaço que o print faz para a gente. Assim que o usuário digitar o valor de n, o próximo passo é fazer o somatório, né? Então a gente quer que somar os valores que vão de 1, 2, 3, até n. Certo, então se a gente quer somar valores que vão aumentando 1 a 1, a gente já viu que uma estrutura possível é criar uma variável i, que começa com 1, no caso, né? Então i assume esse valor aqui, e aí depois a gente faz um laço, enquanto i for menor ou igual a n, 2 pontos. Eu imprimo o valor de i, só para a gente testar primeiro. E aí i recebe i mais 1. Tá, então, vamos ver se com essa construção eu consigo fazer um programa que vai fazer uma variável que começar com i e vai até n. Nesse começo é importante a gente fazer esses testes pequenos para garantir que você está entendendo mesmo o que acontece no nosso programa. Se o valor de n for igual a 10, eu quero que seja impresso com esse print aqui os valores 1, 2, 3, 4 até 10, um por linha, né? Porque lembra que a função print, ela imprime e pula uma linha. E é o que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 até 10. Significa que a minha variável está a cada iteração do laço assumindo um novo valor, que é o valor anterior mais 1. Legal. E o que eu preciso fazer? Eu preciso somar, né, esses valores. Então, se a gente pegar isso aqui, o que a gente precisa é, ao final, tá sempre somando os valores de a cada interação. Legal. Como que eu vou somar? A minha variável i, ela só está indo de 1 até n. Não posso fazer... Se eu vou somar os valores, eu preciso guardar essa soma em algum lugar. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada de soma. Esse nome poderia ser qualquer um, né? Eu só estou chamando ela de soma para que ela indique de forma mais clara o que ela vai guardar. Então, soma começa com 0. Tá? Minha variável soma vai começar com 0. E aí, o que eu quero? Eu quero que ela passe para 1. Depois, eu vou somar o que está nela, que é 1, com o segundo valor de i, que é 2. Então, vai ser 3. Depois, eu vou somar o valor que está nela, que é 3, com o próximo valor de i, que vai ser 3, então vai ser 6. Tá certo? Então, se a gente colocar isso aqui de uma forma que a gente consegue ilustrar, ó, i vai ser esses valores aqui, enquanto que soma os aqui de baixo. Então, vamos tentar representar de uma forma gráfica aqui para a gente enxergar o que está acontecendo no programa. Quando a gente tem os valores de i indo de 1 até 10, a gente começa com soma sendo igual a 0. Certo? Então, vou colocar aqui soma igual a 0. E aí, a gente vai começar o nosso laço. Primeira pergunta, i é menor do que n? Vamos supor que n é igual a 10, tá? Então, suponha que o que o usuário digitou, vou marcar aqui em cima. N é igual a 10.
Se o usuário digitou 10, a gente vai fazer exatamente todas essas iterações do nosso laço. Primeiro o i valendo 1, depois 2, 3, até 10. Quando o i é igual a 1, a gente entra aqui e imprime i, mas agora eu quero fazer mais do que imprimir, né? Eu quero fazer com que soma receba o valor que está nela, que inicialmente é 0, então está aqui 0, mais i. Então, o que vai acontecer? Soma recebe 0 mais i, que é 1, então soma vai assumir o valor 1. A gente vai tirar esse print aqui, que não precisa mais, e agora i recebe i mais 1, então i passa a ser 2. O laço volta para a primeira linha e é feita a verificação aqui da condição, se i é menor ou igual a n. Bom, i é menor ou igual a n porque i é igual a 2, e a gente sabe que n é igual a 10. Então, a gente está aqui. E agora, a soma vai receber o valor que já está nela, que é 1, mais o valor de i, que é 2. Então, o valor de soma vai ser 3. I recebe i mais 1, agora o i passa a ser 3. E a gente volta para cá e pergunta, 3 é menor ou igual a 10? Sim, é menor ou igual a 10. Vem para essa linha aqui, soma, recebe o valor que está nela mesmo, que é 3, mais i, que vai ser, então, 6. Tá bom? E aí agora a gente vai, i recebe i mais 1. E o que é importante aqui é vocês entenderem que esse bloco está sendo executado enquanto o while ele retorna true, essa expressão aqui é true. Agora o i vale 4. 4 é menor do que 10? Sim, então o somatório vai ser, a soma vai assumir 6 mais 4, que é 10. Vou dar um espaço aqui para ficar alinhado. Depois a gente tem i vai para 5, agora a soma de 10 com 5, vocês percebam, a gente está acumulando, né? A gente está com a nossa variável soma, acumulando tudo que foi visto até aqui, somando esses valores. Então, a gente vai ver no slide que muitas vezes a gente chama essa variável soma de acumuladora. Que nesse problema é exatamente o que a gente quer. A gente quer fazer a soma de i indo de 1 até n, e em particular, a forma como a gente decidiu fazer isso foi assim, guardando esse valor aqui em soma na primeira iteração. Depois, na segunda, a gente guarda em soma esse aqui. Depois, na terceira, a gente está guardando esse daqui. Então, a gente está sempre pegando, na terceira iteração, isso aqui é a soma, e esse aqui é o i. Então, na próxima iteração, o que a gente vai ter vai ser o valor de soma mais i, que vai ser 6. Então, isso daqui, na próxima iteração, vai ser a soma, que a gente vai somar com o próximo i, que no caso aqui é 4. Então, a gente está sempre somando com o próximo valor. Esse desenho ficou um pouco confuso, mas vamos voltar lá para o nosso código, que acho que está melhor de enxergar. No próximo passo, i é igual a 6, o laço continua, e a gente vai somar com o valor que vem vindo, que vem sendo somado na variável soma. Então, passa a ser 21. Na próxima iteração, 21 mais 7, né, porque o i passa a ser 7. E aí, 21 mais 7 é 28. Depois, 28 com 8 vai ser 36. 36 com 9, 45. 45 com 10, 55. Tá, então, se tudo der certo, no final aqui do nosso laço, a gente vai imprimir algo do tipo assim, somatório de 0 até o valor de n é igual ao valor que está dentro de soma. Por que eu estou usando essas chaves? É porque eu vou usar o formatador aqui, ponto .format. Primeiro eu quero o quê? Eu quero colocar o n, o somatório de 1, né, não de 0. 1 até n é igual a o valor que ficou armazenado em soma. Então, vamos executar esse programa. Se n é igual a 10, o valor da soma de 1 até 10 é 55, que foi o que a gente tinha calculado aqui na mão. Tá? Então, a gente tem aqui uma versão muito parecida do que a gente acabou de fazer, e percebam que o valor de i, ele vai assumindo
mais um do que na interação anterior, então, no caso, o i começou com 1, foi sendo somado. Então, o i está sendo incrementado 1 a 1 a cada interação, e soma está pegando exatamente o valor atual de i e somando com o que já estava armazenado nela. Por isso que, às vezes, a gente chama esse tipo de variável como variável acumuladora, tá? A gente vai ver outros exemplos aí de variáveis acumuladoras. A gente pode verificar o resultado da nossa conta para ver se a gente fez tudo certo, usando aquela fórmula que eu já tinha falado, que é n vezes n mais 1 sobre 2 é exatamente igual ao somatório. E como que a gente faz isso para verificar? A gente pode vir aqui e pegar uma nova variável chamada resultado e guardar o valor de n igual a n mais 1 sobre 2. Eu vou fazer aqui para a gente. Então, depois de fazer a soma, eu vou calcular aqui numa variável chamada resultado, é igual a n vezes n mais 1 sobre 2. Vou colocar os parênteses aqui, para ficar claro para a gente. E aí, o que eu tenho que fazer depois pergunto se o valor que está armazenado em soma for diferente do valor que eu calculei em resultado, significa que houve um erro. Aí eu vou imprimir, houve um erro. Se não, então vou usar um else, eu imprimo tudo certo. Vamos executar e testar aqui para o n igual a 10. A gente já tinha feito a conta na mão, então já imaginava que fosse tudo certo mesmo. Mas eu vou fazer o somatório maior aqui, vou fazer o somatório até 100. Também parece que está certo, porque o resultado bateu com o resultado da fórmula, que a gente sabe que é verdade. E você pode testar para números bem grandes, isso é uma coisa legal do Python. Então, esse resultado está certo. O nosso programa calcula corretamente a soma.